Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Ramo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes. No vídeo de hoje você vai aprender a projetar uma fonte de corrente. Muitos não sabem, mas é possível projetar de uma forma simples, com componentes fáceis. Vamos ver funcionando inclusive na bancada. Estou aqui no quadro branco, mas depois vamos para a bancada, é claro, ver funcionando aqui na aula de eletrônica para iniciantes. Já deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo o conteúdo, me siga lá no Instagram, pois tem muito conteúdo bacana exclusivo por lá também, @WagnerRamo no Instagram e Twitter. Este vídeo é um oferecimento da MWF, tá aqui a dica. Você precisa de caixas personalizadas para o seu projeto de eletrônica, entre em contato, todos os links na descrição. Eles têm caixas padrão como esta aqui, já estou pensando inclusive em fazer alguma coisa voltada para áudio aqui, quem sabe um pedal para guitarra, muito legal esse design aqui. E muito mais. Você encontra as caixas padrão nos marketplaces principais, como Americanas e Mercado Livre, e é claro, pode personalizar a sua caixa entrando em contato com eles. Tudo na descrição aí para você. Pronto para a aula de hoje? Vamos lá, segura aí! Tá aqui o símbolo de uma fonte de corrente independente, representada pela letra I. E o sentido de circulação é o que essa seta indica. Como projetar uma fonte de corrente na vida real, com componentes eletrônicos mesmo, para testar uma aplicação, para polarizar um transistor de forma mais eficiente, especialmente em etapas de amplificadores. É bem simples, eu vou demonstrar um dos exemplos, é claro, para você, uma topologia bem tranquila. Então vamos supor que nós desejamos que esta corrente aqui tenha o valor aproximado aí de 55 miliamperes. Esse é o nosso propósito. Vamos desenvolver então a topologia aqui com vocês em tempo real. Já peço a sua opinião sobre este tipo de videoaula. Olha só, tá aqui o nosso transistor bipolar de junção TBJ. Eu vou polarizar esse transistor. Primeira coisa, eu tenho ali um transistor NPN e eu vou colocar um resistor aqui no seu emissor. Fazer a ligação aqui de um resistor. Eu vou chamar de RE, resistor de emissor. E aqui já é o terra do circuito, ó. Perfeito, até aí super tranquilo, né? Aqui é o nosso coletor, aqui é o emissor e aqui é a base. Observe que nós temos uma queda de tensão entre a base e o emissor, conhecida como VBE, que é a diferença de potencial aí entre a base e o emissor, que é a tensão de base menos a tensão de emissor. E onde está a tensão de emissor? A tensão de emissor está aqui, ó, VE. Se você olhou com atenção, percebeu que VE é a tensão sobre o resistor. Conhecemos a lei de Ohm. Tensão sobre o resistor nos dá a corrente que por ele circula. Ou seja, a corrente que circula aqui pelo resistor vai ser o quê? Vai ser VE dividido por RE. Beleza. Sabemos que nos transistores bipolares de junção de silício, VBE tem um valor aí bem próximo de 0,7 volts. Muito próximo disso. Então, a partir desse conhecimento, eu posso determinar o quê? A minha corrente de coletor também eu posso considerar que é muito próxima da corrente de emissor. E a corrente de coletor é a corrente que eu quero projetar. Tem aproximadamente 55 miliamperes, como arbitramos. Eu determinei esse valor, vamos supor que eu preciso desta corrente para algum projeto. Então, a corrente aqui que circula pelo coletor do transistor precisa ter 55 miliamperes. Ela, em via de regra, é aproximadamente igual à corrente de emissor, então, determinando esta corrente aqui, eu consigo garantir uma corrente de coletor muito próxima da que eu quero. Olha só, então se eu sei que isso aqui é igual a IE, eu multiplico ambos os lados da equação por RE e obtenho o quê? Que a minha tensão de emissor é igual a corrente de emissor vezes a resistência de emissor. Aí eu preciso determinar qual é a tensão de emissor.
para garantir a minha corrente de 55 mA. Eu vou arbitrar aqui um valor para o resistor. Vamos pegar um valor comercial já. Então, corrente de 55 mA, 55 vezes 10 na menos 3, que vezes 100 ohms eu vou arbitrar, certo? Então, valor comercial de 100 ohms para esse resistor aqui. Ficou horrível ali o 1, deixa ele corrigindo em tempo real, 100 ohms. Então, 100 ohms também é 10 na 2, então eu tenho aqui 55 vezes 10 na menos 1, que é o mesmo que 55 dividido por 10, ou seja, 5,5 volts. Perfeito? Então a minha tensão de emissor precisa ser 5,5 volts para ter uma corrente de 55 mA com um resistor de 100 ohms, a mesma que vai circular aqui pelo coletor. Agora eu só preciso saber qual é a tensão de base. Então olha para cá, tensão de base vai ser a soma de VBE com VE, que no caso aqui, minha tensão de base vai ser igual a 5,5 mais 0,7, que é 6,2, é isso? 6,2 volts. Então, uma tensão de base de 6,2 volts vai me garantir a corrente que eu quero. Deixa eu corrigir aqui. Como eu crio uma tensão de base aqui? Eu posso utilizar um circuito, por exemplo, utilizando diodos. Posso utilizar até um LED. Você talvez já tenha visto essa configuração aqui, ó. Um LED difuso e o seu resistor aqui. Vamos supor que essa tensão seja 12 volts. Se o LED difuso tem uma tensão de trabalho de 1,8 a 2 volts, nós teremos uma VB igual a isso, 1,8, 2 volts. Que aí você pode recalcular aí, mas não nos serve, nós precisamos de 6,2. Então outra tática utilizada é a partir de diodos de silício comuns. Cada um tem uma queda próxima de 0,7 também, somando, consigo 1,4, 2,1, então colocando em série vários diodos comuns, tipo um N4148, eu posso obter a minha tensão. Mas por sorte, galera, esta tensão aqui, existe um diodo Zener que tem esta tensão de trabalho. Então olha só, coloco um Zener aqui, um modelo para 6,2 volts e eu resolvo meu circuito, minha fonte de corrente. Vamos ver isso funcionando na prática. Para simular o circuito eu vou utilizar o LT Spice, que eu já trouxe aqui cursos Hotmart, básico e intermediário deste simulador, eu recomendo, os links estão na descrição. Galera fazendo e gostando bastante, aliás aqui na descrição tem outros cursos Hotmart WR Kits que eu recomendo que você faça. Perfeito? Então eu deixo aí como dica para você. Já estou montando o circuito enquanto conversava com vocês, ó. Na prática eu vou utilizar um resistor de 1K8 para polarizar o Zener. Eu preciso de uma fonte de tensão independente de 12 volts. Aqui vamos ligar os GNDs. Meu resistor de 100 ohms. Pegar um modelo de Zener aqui para 6,2 volts. Pode ser esse aqui. Completar aqui a ligação. E agora uma fonte de tensão, vamos supor que seja de 5 volts. Na prática eu vou utilizar também os 5 volts. Aí rapidamente montamos o circuito. Tensão de base, eu vou botar uma label aqui para identificar facilmente. E também tensão de emissor aqui.
Vamos fazer uma simulação, simular os pontos de operação do circuito. Está aí a nossa lista. Observem que a nossa corrente de coletor está 45 miliamperes. Temos uma divergência aqui. Queríamos 55. Mas se analisarmos, nossa tensão de base está a 5,6 volts. Então, a própria impedância do transistor, estou utilizando um BC547 aqui, provoca uma queda de tensão na sua base, o que deveria ser 6,2 virou 5,6. E a própria VBE, também real, não é exatamente 0,7, quer ver só? 5,67 menos 4,91, que é a tensão de emissor, 0,76 volts aqui no simulador, certo? Perceba que quando eu recorto aqui e simulo de novo, então isolei agora o Zener do transistor, eu tenho 6,2 volts, ó, previstos pelo diodo Zener. Então, esta pequena divergência aí se dá para a impedância característica do transistor, e podemos, é claro, na prática, projetar para uma tensão de base um pouco superior a 6,2, que com o transistor conectado nos dê os 6,2 necessários, também considerando a VBE real do transistor, para gerar a tensão, aliás, para gerar a corrente constante que eu desejo, que no caso seria 55 miliamperes. Veja que a corrente de emissor deu 49 miliamperes, um pouco superior à corrente de coletor. Vimos na parte teórica que as duas não são exatamente iguais, mas muito próximas, que faz sentido. Vamos ver na bancada este circuito funcionando e tirar mais algumas conclusões. Está aqui o nosso circuito prático que você pode montar hoje mesmo. O transistor, estou utilizando um BC547, o resistor de 100 ohms, o Zener de 6,2 volts e aqui o resistor de 1K8. Eu tenho a fonte de bancada aqui, 12 volts. Vamos aplicar ali no resistor de 1K8. Aqui o terra é comum entre as duas fontes e esta fonte aqui para a tensão de coletor é de 5 volts. Observe na tela do instrumento aqui, ó. Nesta configuração nós obtemos 39 miliamperes de corrente para a nossa fonte. Por que essa divergência com 55 projetados? Veja que a tensão sobre o Zener, ou a tensão na base, cai, como já vimos no simulador, ó, 5,54 volts. Tiro o transistor, eu tenho 6,2 volts previstos, mas a impedância do meu TBJ provoca uma pequena queda de tensão para 5,5 volts, o que ocasiona aí uns 4,5 volts de tensão de emissor, modificando a nossa corrente. Perfeito? Aí você pode reprojetar e fazer pequenas alterações, utilizando, por exemplo, um Zener com uma tensão um pouco mais alta ou outros recursos para obter uma tensão ligeiramente superior com o transistor ligado como carga e assim ter a corrente exata. Espero que tenha entendido. Temos então aí 41 miliamperes, ficou um pouco divergente, mas você entendeu o porquê. E espero que tenha gostado da videoaula nestes moldes aqui no seu WR Kits Channel. Essa foi mais uma aula do curso de eletrônica para iniciantes. Eu peço o seu like, o seu comentário sobre este tipo de videoaula. Comente bastante aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Amplo conteúdo para você, mais de 2.700 vídeos. Me siga no Instagram, Twitter e a fanpage WR Kits no Facebook. Aquele abraço e até a próxima!